A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Hoje é o dia 94 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, a nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 4 até o capítulo de número 7. Amém? Separe um tempo, se dedique à sua leitura, para que você tenha crescimento espiritual diante do Senhor e para que Deus possa te abençoar. Amém? O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 6 e o verso é o de número 11. Amém? A nossa leitura anual. Lembrando que nós estamos lendo o livro de 2 Samuel. Então, 2 Samuel 6, verso 11, vai nos dizer assim a palavra do Senhor Jesus. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Amém, amados? Irmãos, nós estamos agora analisando o crescimento, a ascensão de Davi ao reinado, certo? Ontem nós vimos, como foi aí o início do reinado de Davi em Hebrom, e nós vimos que houve ali alguns conflitos entre Abner e Davi, depois entre Abner e Joabe, em que Joabe acabou vingando ali a morte do seu irmão, certo? Hoje nós vamos ver no capítulo 4 que Isbosete, que era da casa de Saul, ele se sente sozinho, desapontado, porque Abner já não está mais ao seu lado, e ele demonstra fraqueza. E nós vamos ver então que Isbosete vai ser morto por alguns homens na sua cama enquanto dormia. E quando eles chegam com a cabeça de Isbosete a Davi, achando que Davi ia se alegrar, Davi fica extremamente furioso, porque ele entende que aquela morte foi uma morte injusta, porque eles mataram um homem sem que ele tivesse condições de defesa. Aqui nós podemos ver que Davi tem um senso de justiça muito grande, enquanto Deus estava sobre ele. E nós vamos ver no capítulo 4 já a apresentação de um personagem importante entre a relação de Jonatas e Davi, que é Mefibosete, que era filho de Jonatas. E aqui nós vamos descobrir que ele ainda era um menino, tinha apenas 5 anos de idade, e ele já era aleijado de ambos os pés. Amém? No capítulo 5 nós vamos ver que Davi agora é ungido rei sobre todo Israel. E nós vamos descobrir que Davi reinou 7 anos em Hebrom, e depois ele vai reinar o restante dos anos em todo Israel, mais precisamente em Jerusalém, E os anos gerais do seu reinado vão ser de 40 anos. Amém, amados? E nós vamos ver aí como foi a conquista de Davi, sobre a terra dos jebuseus. Lembrando que essa terra, lá no livro dos Juízes, ainda não tinha sido conquistada. Então vai passar todo o período dos Juízes, vai passar aí o período do reinado de Saul, e somente no reinado de Davi, essa terra vai ser completamente conquistada por Israel. Amém? No capítulo de número 5 ainda, nós vamos ver que Irão, vai reconhecer Davi como rei. E esse capítulo também vai nos mostrar os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. Amém, amados? Ainda nesse capítulo, nós vamos ver um pouco daquilo que nós já vimos sobre Davi no começo desse livro, que é como Davi não vai tomar nenhuma decisão sem consultar a Deus, sem pedir uma direção de Deus. Então, no capítulo 5, os filisteus ouviram falar que Davi agora não era mais só rei sobre Hebrom, mas também era rei sobre Israel, e eles então atacam Davi, para o destruir. Porém, Davi vai consultar a Deus se Davi deveria ou não revidar o ataque dos filisteus. E Deus diz: sim, ataque eles porque eu estou com você. Então Davi, obedecendo à voz do Senhor, ataca e sai vencedor. Depois nós vamos descobrir
que novamente os filisteus subiram contra Davi nos vales de Refaíns, né? E nós vamos ver que Davi novamente consulta ao Senhor. E o Senhor diz, não ataque pela frente. E Deus dá uma outra estratégia e Davi sai vencedor. Então nós aprendemos que o homem que consulta Deus antes de tomar decisões, antes de entrar em suas pelejas, tem a tendência de sair vitorioso. Amém? Essa é a importância da oração e da consulta ao Senhor. No capítulo 6, nós vamos ver que Davi se reúne com 30 mil homens, né? Que são chamados escolhidos de Israel. E qual é o propósito de Davi? Davi sabe que desde os dias de Eli, a arca de Deus foi levada pelos filisteus, né? Então Israel já está há um bom tempo sem a presença de Deus. E Davi decide buscar a arca da aliança de volta. Isso mostra que Davi é um rei diferente de Saul. Enquanto Saul não se preocupou com a presença de Deus, com a obediência a Deus, com a opinião de Deus, com os mandamentos de Deus, Davi vai fazer completamente o contrário. Ele é um rei que se preocupa com a presença de Deus. Então nós temos que ver que tipo de pessoa nós somos. Se nós somos como Saul, que não se preocupa com o que Deus pensa a respeito de nós, ou se nós somos como Davi, que é alguém que se preocupa com a presença de Deus em nossas vidas. Amém? Nós vamos ver que a chegada da Arca da Aliança em Israel não foi vista com bons olhos para Mical, porque Davi vai se alegrar, ele vai dançar diante da arca, e Mical vai achar aquilo um exagero e despreza ele. Então Davi acaba lançando uma palavra pesada, né, e acaba amaldiçoando Mical. E Mical então vai terminar os seus dias sem ter sequer um filho de Davi. Amém? Lá no capítulo de número 7, nós vamos ver que o Senhor faz uma aliança com Davi. E essa aliança nasce a partir do momento em que Davi tem um desejo. Ele olha para a Arca da Aliança e ele vê a Arca da Aliança debaixo de uma tenda de pano. Enquanto ele estava dormindo, reclinando a sua cabeça em um leito extremamente confortável e morando em um palácio muito formoso. E Davi ele acha injusto a presença de Deus estar num local inferior ao local onde ele está. E é interessante que mesmo com uma certa imaturidade que esse povo no Antigo Testamento tinha, nós vamos ver que isso era uma forma deles demonstrarem o quanto eles amavam a Deus. Então Davi não se conformava em estar fisicamente em uma posição mais elevada do que a presença de Deus. Será que nós nos preocupamos assim? Em elevar a presença de Deus na nossa vida mais do que nós estamos elevados? Em dar para a presença de Deus uma importância maior do que nós damos para nós mesmos? É de se pensar. Amém? E esse capítulo 7 vai terminar então com Natã lançando sobre Davi uma promessa. A promessa de Deus é que Davi não iria levantar a casa de Deus como ele queria, mas o seu sucessor iria levantar. E isso aqui é muito interessante porque Deus trata com a descendência de Davi como tratou com Abraão, o seu descendente, né? Então aqui, aparentemente, Deus está falando de Salomão, mas na verdade, essa promessa é uma promessa alegórica. Ela está falando de Jesus, né? Então Deus está falando que o reino, depois dele se levantará o seu descendente e sobre ele, né, estabelecerá um reino, certo? E é interessante que Deus diz que ele será por pai e esse rei ele será por filho. Salomão não foi chamado de filho, né? E sim Jesus. Outra coisa interessante, Deus vai falar pela boca de Natã que vai castigar esse rei com a vara dos homens. E Jesus foi castigado com a vara dos homens. No capítulo 15 vai falar também que mesmo sendo castigado, a misericórdia de Deus não se afastará dele. E realmente, a misericórdia de Deus não se afastou de Jesus. E Jesus foi ressurreto do sepulcro. E por último, Deus promete que o reino desse rei não terá fim. O reino de Salomão teve um fim. E o reino de Cristo é que não terá um fim. Então o capítulo 7 tem promessas maravilhosas para Davi. E é a primeira vez que Davi ouve com clareza em que Deus está levantando o reino dele como um reino eterno, um reino perpétuo. É por isso que Jesus no Novo Testamento é chamado de filho de Davi, porque ele é o descendente de Davi. Amém?
Mas lá no capítulo de número 6 e o verso de número 11, nós vamos ver que Davi ficou sabendo de que Uza, né, quando ele foi trazer a arca, Uza tocou na arca e acabou sendo morto. Então ele preferiu deixar a arca da aliança ali na casa de Obed-edom. Essas duas palavras significam adorador de Edom, né? Então Obed é um homem adorador. E a arca da aliança na casa de Obed-edom, a presença de Deus na casa dele, trouxe muitas bênçãos. Não só para Obed-edom, como para toda a casa dele. Aqui nós temos vários aprendizados. O primeiro é que vale a pena ser um adorador. Obed era um homem adorador. E a sua adoração a Deus era tão real que Deus trouxe a ele a presença de Deus. Mesmo que pareça involuntário, mas não era. Deus desejava abençoar a casa de Obed-edom. Segundo aprendizado que nós precisamos ter. Nós podemos ser, melhor dizendo, como a casa de Abinadab, ou podemos ser como a casa de Obed-edom. Por quê? Porque se nós formos como a primeira casa, a tendência é Deus não manifestar a sua bênção. Porque a arca esteve na casa de Abinadab há muito tempo, mas ele não apresentou cuidados. E a prova disso é a maneira com que os seus filhos se portaram diante da arca do Senhor. Já na casa de Obed-edom, o cuidado pela arca de Deus foi excelente. E a prova disso é que ao invés de castigo, como foi na casa de Abinadab, na casa de Obed-edom, Deus trouxe bênção para ele e para a sua descendência. O que isso resultou? Em testemunho. As pessoas foram falar para Davi: Davi, dá para trazer a arca. A arca tem abençoado a casa de Obed-edom grandiosamente. E não somente ele, mas toda a sua família. Então Davi se organiza e traz para si a presença de Deus. Amém? Que nós não venhamos ser como Abinadab e os seus filhos, né? Que não tiveram o cuidado necessário com a presença de Deus. Que pelo contrário, que nós vamos ser como Obed-edom, aquele que adora a presença de Deus, aquele que zela da presença de Deus, aquele que guarda a presença de Deus na sua casa, aquele que cuida da presença de Deus, para que possamos ser plenamente abençoados por meio dela. Amém, amados? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar juntamente com você nessa manhã. Feche seus olhos, abra o seu coração e clame comigo pela presença de Deus sobre a sua casa. Senhor Deus e nosso Pai, nessa manhã nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar por tudo que o Senhor tem sido e tem realizado em nossas vidas. Cremos que grandes são as suas promessas e cremos que grandes são os seus planos para conosco. E te pedimos nessa manhã que o Senhor venha nos abençoar, nos fortalecer e nos capacitar debaixo da tua palavra. Que nós venhamos ter um coração zeloso pela tua presença, como foi o coração de Obed-edom, e não um coração desleixado com a tua presença, como foram os da casa de Abinadab, aonde a tua presença, ao invés de trazer bênçãos, trouxe castigo. Mas na casa de Obed-edom houve devoção, adoração, cuidado, zelo e obediência. E ao invés de castigo, a sua presença trouxe bênçãos. Que a tua presença, dentro do nosso bom comportamento como Obed-edom, traga bênçãos sobre a nossa casa, bênçãos sobre a nossa família e bênçãos sobre tudo aquilo que nós temos, para que o seu nome venha a ser glorificado. Não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Jesus. Amém? Se você tem gostado desse trabalho, deixa o seu like aí no vídeo, compartilha com alguém para que essa vida possa ser abençoada. E se você ainda não está inscrito no canal da Igreja Poder da Palavra, se inscreva aí no canal. Todas as manhãs nós estamos aqui com você com esse compromisso de ler a Palavra de Deus, explicá-la e orar pela tua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Uma ótima quarta-feira. Fique com Deus.